Nesses nossos dias, em que vemos muitas famílias chegarem nas nossas cidades, completamente necessitadas e dependendo de auxílio, nos fazem lembrar das palavras que Paulo usou aos membros em Corinto. As suas palavras soam muito modernas, porque as suas instruções servem como orientação para que nós possamos agir da melhor maneira possível nos nossos dias atuais. No capítulo 9 de 2 Coríntios, o versículo 7, nós lemos: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Muitas das vezes, o que nós conseguiremos fazer para ajudar essas pessoas é fazer um jejum e doar a oferta de jejum. Em outras ocasiões, nós conseguiremos ajudar de uma maneira mais direta. Independente da forma, nós sempre temos que analisar o que nos motiva a realizar tal sacrifício. Porque isso que Paulo nos ensinou com as suas palavras, que é o amor que motiva aquele que dá com alegria. O primeiro tópico de estudo fala sobre isso. Posso compartilhar com alegria o que tenho para ajudar os pobres e necessitados. Se pararmos para analisar, existe um número muito grande de pessoas necessitadas no mundo hoje em dia. Como podemos fazer a diferença? O elder Jeffrey Holland aconselhou: sejamos nós ricos ou pobres, temos de fazer o que pudermos pelos necessitados. No que seria o momento mais surpreendente de seu antigo ministério, Jesus levantou-se na sinagoga de sua terra natal, Nazaré, e leu estas palavras profetizadas por Isaías e registradas no Evangelho de Lucas. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos. Assim, o Salvador fez seu primeiro comunicado público de seu ministério messiânico. Mas esse versículo também deixou claro que no caminho de seu supremo sacrifício expiatório e de sua ressurreição, o primeiro e mais importante dever messiânico de Jesus seria abençoar os pobres, inclusive os pobres em espírito. Desde o começo de seu ministério, Jesus amou de maneira extraordinária os pobres e desafortunados. Ele nasceu na casa de pais pobres e cresceu entre muitos outros pobres. Não conhecemos todos os detalhes de sua vida temporal, mas ele disse uma vez: as raposas têm covis e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aparentemente, o Criador do céu e da terra e tudo o que neles há, pelo menos na vida adulta, não tinha onde morar. No decorrer da história, a pobreza tem sido considerada o maior e mais difundido desafio da humanidade. O sofrimento óbvio resultante disso é geralmente físico, mas o dano espiritual e emocional que ela pode causar talvez seja ainda mais debilitante. Seja qual for o caso, o grande Redentor nunca nos fez um chamado tão persistente como o de nos unirmos a Ele na tarefa de remover esse pesado fardo das pessoas. Como Jeová, Ele disse que julgaria a casa de Israel com dureza, porque o espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós, que esmagais o meu povo e moeis as faces dos pobres? O autor de Provérbios tratou o assunto com extrema clareza. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, e o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará,
e não será ouvido. Nos dias atuais, a Igreja Restaurada de Jesus Cristo ainda não tinha completado um ano quando o Senhor ordenou aos membros: eles cuidarão dos pobres e necessitados e ministrar-lhes-ão auxílio para que não sofram. Notem que o sentido é imperativo: para que não sofram. Essa é a linguagem que Deus usa quando está falando sério. Um repórter uma vez questionou a tarefa inútil de Madre Teresa de Calcutá de socorrer os pobres daquela cidade. Ele disse que, estatisticamente, o que ela estava fazendo era o mesmo que nada. Essa extraordinária mulher franzina retrucou que seu trabalho tinha a ver com amor, não com estatísticas. Apesar de um número inacreditável de pessoas estar além de sua capacidade de ajudar, ela podia guardar o mandamento de amar a Deus e ao próximo, servindo aos que estavam ao seu alcance, com quaisquer recursos que tivesse. O que fazemos não é nada mais do que uma gota no oceano, disse ela noutra ocasião. Mas, se não o fizermos, o oceano ficará com uma gota a menos. Tanto o Elder Holland como o apóstolo Paulo nos ensinaram que nós sempre podemos fazer algo para ajudar os outros. Agora, se nós nos encontramos do outro lado da situação, precisando de ajuda, Paulo nos ensinou que o Pai Celestial sempre vai nos ajudar e que o Salvador entende as nossas necessidades e vai providenciar um meio para suprir as nossas necessidades. 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 2, nós lemos: como em muita prova de tribulação houve abundância de alegria, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas de sua generosidade. Porque segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. E fizeram não somente como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por causa de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O Senhor permite que nós vivamos certas situações, porque Ele sabe que nós podemos aprender muito com elas. Talvez seja a melhor maneira de nos tornarmos humildes e de nos aproximarmos mais dele. No segundo tópico de estudo, nós vemos: os falsos mestres tentam nos enganar. Na ocasião em que Paulo escreveu esses conselhos e instruções do capítulo 11, haviam surgido falsos apóstolos entre o povo de Corinto. E isso, não só naquela época, mas nos dias atuais, causa grande preocupação aos líderes da igreja. Tanto é que a igreja se preocupa em manter um programa mundial de estudo que unifica o conhecimento, tanto no lar quanto nas classes da igreja, para que todo mundo cresça em conhecimento e cresça na mesma fé. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A melhor ferramenta para nos proteger desses ensinamentos distorcidos é fazer uma autoavaliação e sempre nos perguntar: esses ensinamentos têm me aproximado do Pai? Esses ensinamentos têm me ajudado a guardar os seus mandamentos? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Essa avaliação é o tema do nosso próximo tópico de estudo. Preciso examinar minha fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Paulo nos convidou: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Ponde-vos à prova a vós mesmos. Ou não vos conheceis a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Precisamos ir eliminando as distrações do nosso caminho.
e tudo que nos desvia do nosso objetivo, que é seguir o Salvador com exatidão, até chegar o tempo de voltar a viver com nosso Pai eterno. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz será convosco. O que faz a diferença na nossa caminhada são as experiências espirituais que nós vivemos. São momentos maravilhosos que nos dão um vislumbre do que nos espera ao lado do Pai Celestial. Uma pessoa distraída jamais vai ter oportunidade de viver experiências como essas, como a experiência maravilhosa que Paulo teve ao ver o reino celestial. Ele deixou registrada essa ocasião no capítulo 12 de 2 Coríntios. O tema do próximo tópico de estudo é: qual é o terceiro céu e quem era o homem que foi arrebatado até lá? Nesse capítulo, Paulo está falando dele mesmo, sem se identificar diretamente. Provável que, para evitar se vangloriar dessa experiência maravilhosa que ele teve. Quando ele usa a expressão terceiro céu, ele está se referindo ao reino celestial. Em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um tal me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Paulo tinha essa postura diante das fraquezas, porque há muito tempo ele havia entendido o propósito das fraquezas aqui na terra, e ele constantemente nos ensinava a respeito disso. O próximo tópico de estudo fala: a graça do Salvador é suficiente para me ajudar a encontrar forças nas minhas fraquezas. E para que não me enaltecesse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que não me enalteça, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Não sabemos o que era o espinho da carne de Paulo, mas é fácil entender o seu desejo de que ele fosse retirado. Cada um de nós temos problemas e desafios que o Senhor achou conveniente não remover da nossa vida. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Ter uma fraqueza não é ter um defeito, e sim é ter a oportunidade de aperfeiçoar o poder de Deus na nossa vida. Um homem é forte quando ele entende que ele precisa de Deus para vencer na vida. E ele é autossuficiente quando ele reconhece que Deus supre as suas necessidades, mesmo que seja através de outras pessoas. E o Pai Celestial faz isso não só para fortalecer o nosso testemunho, mas também para fortalecer o testemunho da pessoa que foi usada como instrumento. E um sendo testemunho do outro, das bênçãos de Deus na nossa vida. E o nosso último tópico de estudo diz: o que Paulo quis dizer quando falou sobre as 2 ou 3 testemunhas? É esta a terceira vez que vou ter convosco. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmado toda a palavra. Nesses versículos, Paulo ensina um padrão eterno que era usado até mesmo no Velho Testamento. Esse padrão de usar testemunhas inclui as 3 testemunhas do livro de Mórmon, o próprio testemunho de Salvador Jesus Cristo, que é dado pela Bíblia e pelo livro de Mórmon, e o nosso padrão missionário de ser ensinado o Evangelho e testificado em duplas. De uma maneira tão especial, esse capítulo me inspirou
e me deu uma nova visão sobre o amor do Pai Celestial. Me fez refletir que eu não precisava esperar a ocasião perfeita. Eu não precisava juntar o material perfeito para o vídeo, ou ter o equipamento perfeito. Porque nós precisamos servir de testemunhas de Cristo e do quanto Ele tem feito nas nossas vidas. E disso eu testifico. Que o Evangelho nos torna pessoas livres. Mas a respeito desse assunto, nós vamos continuar conversando no próximo vídeo. Então, até lá!